Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo, de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. E era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaias, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaias um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. E o quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Seraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eudai, o netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes sobre os rubenitas. Era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias.
Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jorão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e daí para baixo. Portanto, o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides estava, nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedéias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinham o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaias, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei.